aí, turma? Sabe aquelas palavras que a gente vê e não sabe o significado? Na aula de hoje a gente vai ver algumas delas relacionadas ao tema vegetação no nosso dicionário geográfico. Então, peço a vocês que peguem o material para que possam anotar. Quanto à vegetação, elas podem ser classificadas quanto à umidade, luminosidade, temperatura, folha e estratificação. Quanto à umidade, as plantas halófilas são aquelas plantas adaptadas a ambientes salgados. Como podemos observar na imagem, é uma área de mangue e ela está situada em áreas litorâneas. As hidrófilas são aquelas plantas que estão permanentemente na água. Já as higrófilas são aquelas adaptadas a ambientes úmidos. Temos como exemplo as florestas equatoriais. As latifoliadas são aquelas plantas que apresentam folhas grandes e largas e elas estão presentes em regiões quentes e úmidas. As perennifólias são aquelas plantas que em grande parte do ano, na realidade no ano todo, elas estão sempre com folhas. Elas estão presentes também em regiões quentes e úmidas. As plantas tropófilas são aquelas plantas que estão adaptadas à alternância de estações, como por exemplo estação seca e chuvosa. Colocou como exemplo aqui a savana e no Brasil o cerrado. Já as xerófilas são aquelas plantas que estão adaptadas à escassez de água. Como exemplo, elas estão presentes nas regiões áridas e semiáridas, né? A gente tem exemplo aqui como as cactáceas e no Brasil a gente tem a vegetação de caatinga. Quanto à luminosidade, elas podem ser a liófila, aquelas plantas que precisam estar permanentemente sob a influência da luz solar, e as umbrófilas, que são aquelas plantas que são adaptadas a ambientes sombrios. Já na temperatura, elas podem ser macrotérmica, que são aquelas plantas que estão adaptadas a altas temperaturas, e a média anual chega acima de 17 graus. Temos como exemplo as florestas equatoriais, tropicais e os cerrados. As plantas microtérmicas, elas estão adaptadas às baixas temperaturas, com médias anuais abaixo de 12 graus centígrados. A gente tem como exemplo as taigas e as tundras. As mesotérmicas são aquelas plantas que estão adaptadas a estações alternadas, onde a temperatura vai variar entre 12 e 17 graus centígrados. A gente tem como exemplo as florestas temperadas. Quanto às folhas, elas podem ser aciculifoliada, que são aquelas folhas que têm formatos de agulha e estão presentes em regiões frias. Elas podem ser caducifólia, que são aquelas plantas onde as folhas caem com uma forma adaptativa. As coriáceas são aquelas plantas que apresentam folhas grossas, pequenas e geralmente são peludas. Elas estão presentes em regiões quentes com estação seca prolongada. As plantas com folhas latifoliadas são aquelas plantas que apresentam folhas largas e grandes. Elas estão presentes em regiões quentes e úmidas. As perennifólias são aquelas plantas que em grande parte do ano estão sempre com folhas. Elas estão presentes em regiões quentes e úmidas. A subcaducifólia, as plantas apresentam uma perda parcial das suas folhas e elas também podem ser chamadas de semi-descidas. Quanto à estratificação, elas podem apresentar os portes arbóreo, arbustivo e herbáceo. No porte arbóreo são aquelas plantas que apresentam grande porte. No arbustivo, médio porte, e as herbáceas são aquelas plantas rasteiras e temos como exemplo as gramíneas. Na próxima aula, pessoal, a gente vai adentrar mais no assunto. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre as características da vegetação brasileira. Então, eu aguardo vocês e até lá.